Beleza. Bom, então vamos aqui para uma breve introdução do sensor MAP. Parte importante é que o sensor MAP, a função do sensor que nós vamos trabalhar hoje é informar para a injeção, no final das contas, a quantidade de qual é a massa de ar que está entrando no motor. Essa é a função final do sensor MAP, tá bom? E, obviamente, nós não vamos entrar aqui em detalhes de engenharia, nós não vamos entrar aqui nesse detalhe de engenharia, até porque não precisa. Só que é importante que a gente entenda, ter uma pequena noção de como é que trabalha e como é que a injeção utiliza essa informação. Então aqui eu trouxe um manual nosso interno a respeito desse sensor, que é o seguinte: a função do sensor é informar, vamos resumir o que está escrito aqui no nosso manual, é informar para a injeção qual é a pressão do ar que está entrando no motor. Porque a injeção ela precisa saber a quantidade de ar que entra no motor para que ela faça diversas dosagens. A dosagem de combustível, porque para uma determinada massa de ar, você precisa colocar a quantidade correta de combustível para a posição do pedal que o motorista está pedindo. Então, a função do sensor MAP é informar essa pressão, tanto para que a injeção calcule quantidade de combustível como ponto de ignição. Porque se entra muito ar e eu estou colocando a quantidade de combustível correta, eu tenho uma grande massa de ar combustível para explodir. Então, a injeção ela precisa saber o momento correto, exato, momento de excelência na hora do salto da centelha. Para que quando ela faça o salto da centelha, aconteça ali a explosão interna e, enfim, desenvolva toda a propulsão do motor. Então, no final das contas, é para isso que a injeção precisa do sensor MAP. O sensor MAP informar para a injeção qual é a pressão do ar que está entrando no motor. Para a gente simplificar, imagina o seguinte: imagina que a gente tem um copo e que o ar nesse copo, a quantidade de ar que tem dentro desse copo, varia dependendo da pressão que esse ar está socado lá dentro. Vamos trazer nessa linguagem, que ele está pressionado lá dentro. No mesmo espaço, quanto mais pressionado estiver o ar, maior é a quantidade de ar que está naquele espaço. Quando o sensor MAP informa para a injeção o quão pressionado está o ar, a injeção consegue com excelência captar essa massa, essa pressão informada pelo sensor, calcular, porque o sensor ele envia a informação, a injeção calcula a partir daquela tensão que pressão está sendo trabalhada em sensores analógicos, e aí ela vai injetar a quantidade de combustível, vai fazer os diversos cálculos que a injeção faz internamente, tá bom? Então esse é o primeiro detalhe do sensor MAP. Para que ele serve? Tá? Para informar a injeção o quão pressionado está o ar que está entrando no motor. Se o veículo tiver numa região de praia, por exemplo, região de baixada, utilizando aqui nosso conhecimento a nível nacional, Brasil, o nível praia, naturalmente o ar está mais pressionado, porque tem muitas camadas de ar em cima daquele local. Então, para a mesma abertura de borboleta, entra mais ar, porque está mais pressionado. Num local de altitude elevada, você tem um ar mais rarefeito. Você tem menos quantidade de ar no mesmo volume. E o MAP ele traz essa informação para a injeção, para que a injeção se adapte aos diferentes níveis onde o carro estiver. Até por isso que o sensor MAP, a injeção eletrônica, foi a substituta natural do carburador. Porque você fazia as regulagens do carburador numa região, quando o veículo viajava para outra região, ele aumentava o desempenho ou reduzia o desempenho, porque não tinha essa correção que hoje a injeção faz de forma automática. Então esse é o trabalho que a gente faz no início aqui dessa nossa aula, para que você entenda a função. Por que a injeção precisa saber da pressão do coletor? Para saber o quão pressionado está aquele ar que está entrando no motor, para calcular a quantidade correta de combustível e em que momento ela salta a centelha, inclusive nas variações de altitude. Quanto mais baixo na altitude, maior é a pressão. Quanto mais alta na altitude, menor é a pressão. Aqui trazendo um pequeno exemplo,
trazer esse exemplo porque no Brasil o futebol ele é muito comum, assim, né? Principalmente para o nosso público, mas não que seja a regra geral. Mas eu tenho certeza que o que eu vou dizer vai ficar claro, porque apesar de nem todo mundo acompanhar, a gente sempre escuta alguma coisa. Então, quando o time vai jogar num local de uma altitude elevada, o que é que os atletas têm que fazer? Eles têm que chegar dias antes naquele local para se adaptar à quantidade de ar que ele respira por fungada, vamos dizer assim. E como o ar tem menos, como o espaço tem menos ar, porque tem pouca pressão, um lugar de alta altitude tem menos camadas de ar pressionando. Então aquele ar vai ficar rarefeito. A bola tem menos atrito. Chuta a bola, como tem menos ar para segurar ela, ela vai mais rápido. Então por isso os jogadores têm que ir para essas regiões com antecedência, quando o planejamento do time dá certo, para se adaptar a essa região. Tá? Então, trazendo esse exemplo do futebol, você pode acompanhar ou não, mas mesmo quem não acompanha, no nosso país a gente tem forte essa imagem, sempre escutou alguma coisa. Tá? Então, vamos lá. Agora a gente sabe qual é a função do sensor de pressão e sabe para que ele trabalha internamente ali como é que a injeção trabalha com essa informação internamente.